Só dando uma passada aqui também, atualizando as coisas do Atlético. Na verdade, a questão do Fred segue na mesma. O Atlético ainda está tentando negociar, ver sobre as facilidades para liberação. Semana passada a gente trouxe a informação de que o clube, o Fenerbahçe, tem o limite de estrangeiros e precisa dispor de um. Então, o Atlético tenta ainda negociar. Não sei se o Atlético vai mandar representante lá, se eles vêm aqui, não sei, mas, quer dizer, acho difícil que eles venham, né? Se o Atlético vai mandar alguém lá ou se eles estão tratando tudo por telefone. Fato é que, e também não interessa, né? Eu prefiro tete a tete para resolver essas coisas, mas aí é problema do Atlético. Mas o Atlético tenta, ainda segue tentando, e por incrível que parível, a questão do Luiz Araújo ainda não está morta, e eu também me surpreende isso aí, porque a questão do Luiz Araújo, o Atlético continua querendo, o Flamengo não vai facilitar em nada a vida do Atlético para ter o Luiz Araújo. Se pagar, leva. Caso contrário, eu não sei que tipo de negociação possa avançar se não for com dinheiro na mesa. Vamos lá então, situação do Fred. O Atlético tenta fazer com que o jogador consiga demonstrar para o Fenerbahçe, através do seu desejo, através dessa questão dos estrangeiros, uma liberação amigável. Com o Flamengo, como disse o John Rambo, assim, não existem civis amigáveis. Tipo assim, não vai acontecer esse tipo de circo. Se o Atlético faz para mim um movimento de trazer o Luiz Araújo, significa que aquilo que o Pedro Daniel disse de não investimento está sendo rasgado, mais uma vez. E não que tenha problema, tá? É isso que eu falo, não que seja um problema, né? Não, porque a necessidade do Atlético, ela pede investimentos. E quando eu digo isso, eu não estou negando a situação dos donos, nesse momento, não poderem colocar dinheiro no futebol, ou não terem a vontade, enfim, vamos tratar dessa forma, tá, pessoal? Porque daqui a pouco vai ter um aporte que já foi dito, que é para cobrir os rombos, a questão dos juros atleticanos, enfim. O aporte vai ser destinado não ao futebol, como já foi amplamente trazido aqui nos Donos da Bola e por outros setoristas atleticanos. Mas caso o Atlético faça um movimento na direção do Luiz Araújo, gente, o Flamengo, ele não facilitou a saída do Alan, que estava mais escanteado do que a própria bandeira de escanteio do Flamengo do Maracanã. O Luiz Araújo é um cara que o Jardim gosta demais, pensou nele aqui na época do Cruzeiro. O Flamengo quis fazer o negócio, mas quis envolver o Matheus Pereira, o negócio não caminhou. E agora o Leonardo Jardim está treinando o Flamengo. Então, assim, seria uma operação cara para o Atlético. Eu não estou dizendo que não valeria a pena, vale sim. O Luiz Araújo é um jogador que ele é atacante, ele ao mesmo tempo é um armador, tanto que era o primeiro nome a substituir o Arrascaeta ali. Tem características diferentes, mas era o predileto do Felipe Luiz, principalmente com isso. Mas vai significar que o Atlético foi por uma direção diferente do que começou na janela. Exemplo, trouxe o Léo Duarte. Você vai atrás do Luiz Araújo, você já sabe, não adianta. E se o Atlético, caso, né, vamos supor aqui, no imaginário, que o Atlético conseguisse o Luiz Araújo por empréstimo de graça, com uma condição de obrigatoriedade, olha, é para ser aplaudido o Atlético de pé, todo o departamento de futebol, porque o Flamengo não tem a menor necessidade, urgência de vender jogadores em que ele não está utilizando no plantel, e principalmente o Luiz Araújo, ele é um 12º, 13º jogador hoje do Flamengo no máximo. Negociar com quem tem dinheiro é sempre muito duro. Porque o cara não precisa de dinheiro, o cara não precisa do seu dinheiro, então o cara não faz questão. Você quer, filho, você paga o que tá na peça, o preço tá aí, você paga e leva. Ah, negocia, não, facilita, talvez. Tô com vontade de vender? Não. O treinador gosta dele? Gosta. Já manifestou que gosta, inclusive. Então, tá lá. Se pagar, leva. É difícil. Quando é assim, é mais difícil. Oi, Everton. O Frossá bateu um papo com o Pedro Daniel recentemente. E uma das perguntas dele foi sobre o zagueiro da esquerda, né? E o Pedro Daniel deixou claro que a ideia do Atlético nesse momento é reforçar a zaga no lado esquerdo. Lembrando que hoje o Atlético pela direita tem o Tressoldi, o Lianco, o Ivan Roman e agora o Léo Duarte. Pela esquerda só o Vitor Hugo.
Então passa que é uma necessidade mesmo do Atlético, mas o Atlético já tem outras necessidades que não vêm sendo supridas, né? Então existe uma grande preocupação aí com essa reformulação, com essa tentativa de reformulação que o Atlético vem vivendo aí com esse elenco tão defasado e desequilibrado que o Atlético tem. O Atlético fez sondagens, né? O zagueiro que joga pela esquerda, né? Ah, tá. Fez sondagem, mas não virou, né? Não virou. Aí depois a invenção da imprensa. Não então virou. tá bom. Não virou. O Então, então confirmou, então. Pedro Daniel confirmou, né? Ah, Atlético, tá bom. Zagueiro o Atlético pela tem interesse, sim, Tá. do zagueiro pela esquerda. Maravilha. Observem como essa fala do Pedro Daniel, não que precisasse e não que essa fala tenha intenção disso, mas ela derrete, ela dissolve com solda cáustica aquilo que foi apresentado há poucos meses pelo Paulo Brax. A Sobre? respeito do setor defensivo Setor do defensivo. Atlético. Da qualidade dos zagueiros. O Valuzeiro, Ela dissolve. teve assim. uma pessoa do Atlético que falou com um colega nosso de imprensa do arrependimento de ter dado 2 anos de contrato pro Vitor Hugo. Sabe? Falou. Em Vocês estão sabendo menos disso, de né? 6 Tô. meses, né? Esse arrependimento. O arrependimento. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, né? O HG, e só um ponto aqui, cara, que falando em cima de uma eventual janela do Atlético. Se o Atlético consegue com a contratação do Luiz Araújo para jogar como um ponta, se o Atlético consegue buscar o Fred pro meio campo, melhora bem. Mas ainda faltaria muito pro Atlético ser um time forte e competitivo. Eu vi também uma entrevista do Pedro Daniel ao Máquina do Esporte. E nessa entrevista ele disse que o objetivo do Atlético nesta temporada é a volta à Libertadores. Então se a gente olha pro Atlético e o objetivo do time é a volta à Libertadores, aí tem um ponto importante. O Atlético tem 3 vias para conseguir isso. Ficar entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que eu acho que acaba mudando por causa da questão da Copa do Brasil. Chegar à final da Copa do Brasil, que salvo engano agora o campeão e o vice tem vaga. Ou ser campeão da Copa Sul-Americana. Então o Atlético tem 3 vias para conseguir isso. Para que o Atlético consiga isso, o Atlético precisa de um elenco forte. E ter um elenco forte não é só buscar o Léo Duarte, que pode ser um zagueiro importante para esse Atlético, ainda preciso vê-lo. Não só buscar mais um zagueiro, que é o que disse o Pedro Daniel ao Frossar, que quer buscar um zagueiro pela esquerda. Não é só buscar o Fred, que seria um cara importantíssimo para o meio-campo. E olha que eu acho que ele resolve boa parte dos problemas do meio-campo do Atlético. O Alô até discorda de mim quando eu disse isso. E não é só buscar o Luiz Araújo. Ainda assim, o Atlético precisaria de mais reforços, dada a carência que o Atlético tem hoje no elenco. O Atlético tem muitas carências. O elenco atual do Atlético não consegue nenhuma das frentes que você falou. Nenhuma. Eu concordo contigo. Mesmo com a chegada do Léo Duarte. Não, nenhuma das frentes. Sim. Nem a Sul-Americana, que pra mim é a mais fácil. Eu tô contigo. Então, assim, o Atlético precisa se reforçar. E aí, eu acho que seria interessante ter o Luiz Araújo. Eu acho que seria interessante ter o Fred. Esses caras podem ser, talvez, os personagens ou as figuras mais importantes do plantel. Quando você fala assim, o Atlético do Luiz Araújo e do Fred, o Cruzeiro do Matheus Pereira e do Caio Jorge, eles podem ser. Pra mim, eles não estão no mesmo... Aliás, o Fred até é um cara diferenciado, ele poderia chegar num patamar parecido. Mas o Luiz Araújo ainda não tá nesse patamar, mas é um cara que pra mim seria importante. O Atlético teria já uma boa cara de time, mas ainda faltaria. Eu também acho. Mas assim, tô contigo. Coisas assim, a empresa cresceu 150% nos últimos 3 meses. Acho que com a chegada, mas o Thiago é muito feliz quando ele fala. Não dá pra... O Atlético... É porque a era Hulk, a gente falou muito da era Hulk no Atlético, mas o declínio do Hulk começa exatamente... O Hulk ele foi extraordinário no Atlético, mas 21, 22 e 23 ele tinha boa companhia, hein? Ele não jogou com... Até 24. Ele não jogou com os tiãozinhos. Não. Da beirada, não. Até 24, hein? Até 24. Paulinho, do lado dele, jogando 24, pra cacete. Thiago. É a última volta do Palmeiras. Sim. Ali, o Atlético deveria ter parado, com o Milito continuando sem Milito, falando, gente, 25 é um ano de reformulação profunda. Aqui tem a parte do elenco que foi campeão, com mais uma outra parte que chegou e não virou, mas aí não. Aí continuou torcendo e tá torcendo até hoje pra extrair desse elenco. Eu, puxando pra baixo, assim, falando um mínimo, 5 reforços. Eu tô surpreso do Atlético ir buscar um novo zagueiro no mercado, tô surpreso, porque isso escancara
que o setor defensivo é uma carência gigantesca, observada por todos lá. Pelo menos 5. Os 2 zagueiros, já que vai trazer os 2 zagueiros, imaginando, né? Caso viesse o Fred, Luiz Araújo e o primeiro volante, que também foi mostrado em planilhas e etc, e nomes foram ditos, e segue sendo uma carência no Atlético até hoje. Então 5 nomes, pelo menos, tá, HG? Gostaria de uma opção ao Cassierra. Tem o Cauã, o Cauã, mas se eu falo que o Neiser, mais rodado que o Cauã, não pode carregar a responsabilidade de resolver quando o Caio Jorge não está lá no Cruzeiro. O Cauã, cara, ele tem menos rodagem, mas muito menos horas de voo do que o Neiser. Você colocar nele a responsabilidade de ser o reserva do Cassier e ter que entregar gols nesse segundo semestre de tantas competições importantes para o Atlético, eu não faço isso. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato, e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. O Giovanni Braga, boa noite, o Galo, notícias? Deixa eu contar um pouco uma informação importante. Eu estava conversando com o empresário do Bernard, o Adriano Espadoto, tá? E aí eu perguntei, Espadoto, como é que tá a situação do Bernard? Ele fica, não fica? Ele, Nicola, eu recebi uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos, tá? E aí, é importante resgatar uma conversa do staff do Bernard com dirigentes do Galo, coisa de 2 meses atrás. Vocês vão lembrar que teve um gol que o Bernard fez, que ele comemora meio que protestando contra a torcida, a coisa não ficou muito legal, e naquele momento, com o time mal, o Galo, até pela relação amistosa que tem com o Bernard e com o seu empresário, disse, se você trouxer alguma proposta na metade do ano e quiser ir embora, a gente te libera de graça. Você chegou de graça, você vai embora de graça. Ou seja, ao trazer uma proposta de €1 milhão, o staff do Bernard está fazendo além daquilo que havia sido combinado uma coisa de 2 meses atrás. Mas, apesar desse interesse do Panathinaikos e da intenção de pagar €1 milhão, não vai haver negociação, tá? O Bernard decidiu ficar, o Atlético também não tem a intenção de liberar o Bernard. A verdade é que o Barba, o técnico do Galo, ama, eu acho que talvez seja um exagero, mas gosta bastante do Bernard e ele continua jogador que tem sido importante. Por exemplo, nos 2 últimos jogos, 1 gol e 1 assistência, tá bom? Fábio Souza, Coutinho tem chance de ir pro Galo? Cara, o Coutinho não se aposentou, tá? O Coutinho optou por não encerrar a carreira. Mas alguém chegou a falar de Coutinho no Galo? Se sim, eu mando mensagem pro Paulo Brax. Coutinho, Galo. Deixa eu ver se alguém já fez essa especulação. Coutinho no Galo meia pode sair. Estão especulando, Coutinho no Galo meia pode sair. Vamos mandar mensagem para o Brax. Confesso que essa eu não tinha. Desculpas pelo horário. Agora já está meio tarde, né? Responda quando puder. Queria saber se o Coutinho pode mesmo ser contratado. Felipe Coutinho, vocês gostam? O que vocês pensam?